Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, uma excelente boa noite! São agora 18 horas e 36 minutos, horário de Brasília, do dia 19 de novembro de 2018. Eu sou o Márcio Lorega, analista de investimentos, investment coach e economista da Mais Money. Venho trazer para vocês a partir de agora fechamento do mercado, fechamento do Ibovespa, com as notícias aí relevantes no Brasil e no mundo, para que você fique aí devidamente antenado, conectado com o melhor que nós temos aí a oferecer de informações, enfim, você fique completamente ciente do que aconteceu no dia de hoje, um dia enforcadinho por causa do feriado que a gente tem aí amanhã. Não foi igual sexta-feira, que tivemos aí belíssimo movimento de alta, hoje a gente teve uma queda, a gente teve baixa, mas não importa, estamos aqui para passar as informações. Agradeço já as participações, peço que vocês aguardem aí mais 2 minutinhos até a gente começar, enquanto a gente vai bater esse papo tranquilo aqui, até realmente a gente passar as informações. Estou enviando os convites aqui para os grupos, e aí nessa toada eu peço que você também nesse momento compartilhe, envie para seus amigos, para pessoas que você conhece, que se interessam por essa área do mercado, querem conhecer um pouco mais, entender como usufruir do melhor que a Bolsa tem a oferecer e ficavam perdidas, na verdade, né? Ficavam buscando aí caminhos ou quem poderiam lhes auxiliar nessa jornada. Eu sou um ponto aqui de referência para vocês, mas quanto mais encaminhar, quanto mais vocês disseminarem comigo esse conhecimento aqui de educação financeira, de investimentos, mais a gente vai estar cumprindo aí juntos a nossa questão de auxiliar o nosso país e a maioria das pessoas, investidores, a investirem melhor, a investirem bem, investirem com consciência, investirem com uma relação risco-retorno atrativa, bacana, e sem ficar aí perrengueando, ficando um dia inteiro olhando para essa tela desesperadamente. Você não precisa disso. Isso é o que eu falo muito para os meus investidores mais aí, que a gente pode fazer ganhos, a gente pode fazer operações positivas, ganhar ao longo prazo nesse mercado sem se tornar um Smiggle, que é um dos vídeos que eu coloquei lá na página do Facebook aqui nosso, da Mais Money. Quem quiser dar uma assistida para entender o que é um Smiggle no mercado de ações. Galera, nessa brincadeira, já estou terminando aqui os nossos convites aqui para os grupos e a gente vai começar já falando diretamente do fechamento do mercado de hoje. A gente tem um fechamento em queda, né, galera? Hoje, mesmo com a questão de vencimento de opções, que o mercado já vinha aguardando para entender o quanto poderia ser positivo esse fechamento aí, a questão do vencimento de opções. Foi um volume forte que a gente teve no questão de vencimento, não o volume da bolsa como um todo. Pô, Márcio, mas soma tudo? Sim, mas se você desmembrar e pegar somente o que foi de volume de mercado, sem contabilizar o que a gente teve. Boa noite, seja bem-vindo aí, boa noite, mas também seja bem-vindo. Se você pegar, literalmente, boa noite, Carlos, seja bem-vindo aí também ao nosso fechamento. Boa noite, meu amor, seja bem-vindo aí ao fechamento. Então, se vocês pegarem para olhar realmente o que foi o volume do nosso dia de hoje, vocês vão ver que a gente tem um volume de 17,89 bilhões de reais, que seria um volume muitíssimo bom, um volume muitíssimo forte. Porém, se formos colocar aí a questão do vencimento de opções, que somente ele foi 6,5 bi, não foi pouca coisa, foi um peso muito grande em questão de Ambev, opções de compra, e Petrobras, nas opções de compra, ou seja, a galera comprando acreditando que o ativo tem aí potencial de subir mais, tudo com a entrada do Castelo Branco hoje, e a gente vai abordar também um pouquinho disso. Essa questão dos 6,5 bi de opções deu uma enxugada forte quando você retira, e ficamos com um volume aí de bolsa de 11 bi, 11,39 bi, que não foi aí, digamos, o volume maravilhoso, um volume espetacular, sensacional, um volume bom. A gente está falando de um dia de vencimento, um dia meio enforcado. Amanhã a gente não tem pregão, tem o couro comendo nos Estados Unidos, a gente volta quarta-feira, na quinta é feriado nos Estados Unidos, não tem bolsa por lá, sexta-feira é feriado de novo nos Estados Unidos, então abre meio período, só uma brincadeirinha ali, vapt-vupt. Então o volume vai ficar meio mesclado, a volatilidade vai cantar ao longo dessa semana, mas quarta-feira a gente tem aí dados norte-americanos,
assim como amanhã a gente não vai ter pregão, mas vai ter o reflexo disso. E todo esse samba vai ser jogado aí para quarta-feira, gerando aí essa possibilidade de um pregão que pode vir a ser bem bacana, como pode ser também um dia que não tenhamos aí uma excelente, uma excepcional performance. Boa noite, Cezinho, bem-vindo aí ao nosso fechamento, campeão. Mas se a gente dependesse somente da parte gráfica e não das notícias que a gente vai aqui relatar, gráfico, ele diz que temos potencial sim de continuidade, apesar da queda de hoje ter sido de 0,69%, já passei o volume para vocês, mas a gente fechou os 87.900,83 pontos. A gente chegou na mínima 87 mil no dia de hoje, a máxima foi praticamente um pouquinho acima da abertura, a gente abriu a 88.472, a máxima 88.483, não conseguimos romper essa região de 88.500 pontos. Se rompêssemos, ou seja, se virmos a romper na próxima quarta-feira, quando retornarmos aos negócios, a gente tem muita chance de buscar 89.000 e 89.500, que foi o último topo. Boa noite, Maurício, bem-vindo aí ao nosso fechamento. A gente ganha essa pressão, a gente ganha essa possibilidade de atingir novamente o topo histórico e aí, quem sabe, romper essa barreira e atingir novos níveis, já que o mercado não deu para trás. Apesar da queda de hoje, ele não deu para trás. Graficamente, ele manteve a possibilidade de compra, manteve essa firmeza, essa toada depois da alta absurda que a gente teve sexta-feira. A queda hoje foi tranquila, normal, chegou a um pouquinho mais de 50% da queda, da alta que a gente teve na sexta, mas foi fechar longe disso, fomos fechar próximo de 88 mil, então a gente tem condição para mais, se for somente na parte gráfica, lembrando. Porque de notícia, galera, de notícia a gente teve tudo um pouco, né? A primeira, que é o mais relevante, sexta-feira a gente teve aí o Trump comentando que pensava em não tarifar mais produtos chineses, enfim, que tinha uma possibilidade de acordo. O mercado ficou extremamente otimista com isso, acabou gerando um fluxo forte de recursos nas bolsas mundiais. Aqui também a gente performou excepcionalmente bem, só que aí, né, só para contrariar, quando o Trump não fala das suas artes, a gente tem o vice, Mike Pence, para soltar das suas, que pensou e falou que eles não têm pressa para encerrar a guerra comercial, então, tudo mais, e voltou àquela relação de temor de que os Estados Unidos podem ainda colocar tarifas e aí reacender o que já estava ficando brando. A gente que vai ter um encontro do G20 agora no final do mês na Argentina, e aí as coisas estavam sendo meio que preparadas para um acordo, agora deu meio que uma azedada, né? Ainda não tão pesada, porque se o Trump fala aí complica, mas foi o vice. Então a gente ficou com esse viés aí um pouquinho mais zonzo, deixando os mercados mundiais um pouco mais bagunçados, e se refletiu diretamente nas bolsas mundiais, que eu vou passar para vocês aqui, que não fecharam tão bem. Mas dando continuidade aqui às informações, isso fez com que o dólar fechasse em alta de 0,66% a 3,7640, e acabou até ofuscando um pouco a notícia que a gente teve aqui da questão do Castelo Branco indicado para a presidência da Petrobras. Ivan Monteiro, que era o presidente atual, estava cotado para manter-se no cargo, acabou não dando continuidade à sua caminhada na Petrobras, mas deve voltar para o Banco do Brasil. Ele que foi praticamente aí, teve um cargo na área de finanças do Banco do Brasil, deve voltar agora para ser CEO. Ele foi considerado e é considerado dos melhores nessa área de finanças, então para ele assumir o Banco do Brasil se empolgou. Foi um dos papéis que acabaram subindo no dia de hoje, a segunda maior alta do nosso índice do Ibovespa. Acabou aí ajudando. Petrobras não rodou tão bem, petróleo não deu, digamos aí, o seu melhor ar da graça. Ele que oscilou muito ao longo do dia, ficou positivo, depois negativou pesado, mais de 1,5% de baixa, e vai fechar na faixa de 1% de alta, tanto WTI quanto Brent, e as referências nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas a gente acabou aqui não rodando tão bem, até porque rolou um monte de notícia, fala de Bolsonaro de querer privatizar parte da Petrobras, então alguns olham com bons olhos, outros nem tanto. Alguns falam que se privatiza tudo, outros falam que não tem que privatizar nada. Então isso gerou aí um pouco também de reticência por parte do mercado e quer
quer saber mais informações para saber se realmente vale a pena. Todas essas informações são verídicas também, e isso aí deixou também o cenário um pouco zonzo aí para o ativo. Isso a gente teve depois, né, das informações ali do Campos Neto para a questão de presidência do Banco Central, o Mansueto de Almeida sendo mantido como secretário do Tesouro. Isso tudo auxiliou o mercado na sexta, mas hoje essas questões de notícias da Petrobras deram uma bagunçada de leve aí e fizeram com que o nosso mercado, até porque a Petrobras tem um peso relevante, não conseguisse aí rodar tão bem, ficasse volátil. O mercado ainda está estudando se realmente o Castelo Branco tem uma ideia pró-privatização, ele que tinha isso muito forte antes, era defensor. Vamos ver se ele vai continuar nesse viés e o que vai ser feito. Se vai privatizar parte, todo, então tem muitas coisas para serem dissecadas ainda. Com relação agora às partes de notícias norte-americanas, a gente teve a Apple informando que vai reduzir a produção, e isso aí acabou batendo forte no papel da Apple lá e fez com que o Nasdaq, setor de tecnologia, os mercados norte-americanos performassem negativos, e aí a gente vai entrar no campo agora de quantas andam e quantas está rodando as bolsas internacionais, porque algumas fecharam já e outras estão rodando como as norte-americanas. Nesse momento, Dow 30, 1,77% de queda forte, S&P 500, 1,84% de baixa, e Nasdaq 3,10% de quedazinha relevante. S&P 500 VIX, índice do medo, para vocês terem uma ideia, subindo, disparando 13,67% a 20,62 pontos. Então isso demonstra um nível de aversão a risco muito forte no mercado. Os investidores internacionais aí receosos em colocar dinheiro nos mercados de ações globais, e aí a gente acabou também pegando um pouco desse viés hoje. As bolsas que já fecharam, as europeias, DAX da Alemanha menos 0,89%, FTSE da Inglaterra, FTSE 100, 0,14% de baixa, e CAC 40 da França, menos 0,79%. Eurostoxx 50, conglomerado das grandes empresas aí da Europa, e acaba, na minha visão, sendo aí uma referência, uma média das bolsas da União Europeia, fechou em queda de 0,65%. Eu já tinha passado no mercado asiático, tinha rodado positivo, tudo bonitinho, os papéis não ficaram num cenário negativo por lá, muito em parte incentivados pela questão da China, cortar taxa de juros, algo que ela não faz há 3 anos, impulsionar mais uma vez a questão do crédito para as empresas privadas. Isso aí ajudou bastante os mercados asiáticos, principalmente o chinês. Agora, falando dos dados norte-americanos que tem para sair, amanhã a gente tem permissão para novas construções, construções de novas casas, que são os 2 dados relevantes. Tem projeção aí de crescimento perante o período anterior, então vamos ficar de olho que esses dados vão sair. Boa noite, Lu, seja bem-vinda aí ao nosso fechamento do mercado. Então essas notícias vão sair amanhã e vale a pena ficar antenado, porque isso pode gerar um reflexo no nosso mercado na quarta-feira. Principalmente olhar Brasil Titans, aquele índice de ADRs, para você ter uma noção de o que pode acontecer com o nosso mercado na quarta-feira. Não é garantido, mas é uma possibilidade maior, e você vai conseguir se balizar com as informações que eu vou passar gráficas daqui a pouco, e para que possa usufruir do melhor que tem a oferecer, claro. Falando de quarta-feira, e aí sim, quando a gente vai estar de volta no mercado, o que tem de informações aí para sair, vai ter aí a questão de encomenda de bens duráveis e núcleos de encomenda de bens duráveis, sentimento do consumidor e estoque bruto de petróleo. Isso tudo na quarta-feira, quando a gente retorna ao batente. Os dados vão sair 11h30, vão sair 1h da tarde e 1h30. Então, vamos ver como é que isso aí também vai pipocar, porque, como eu já falei, quinta-feira não tem nada, sexta-feira o negócio é cortado. O que tem de fluxo de notícias é amanhã e quarta-feira de dados econômicos norte-americanos. Então, isso vai ser também bem importante e bem relevante para a gente. Voltando aqui para o nosso mercado, a gente teve aí hoje chapuletada na Cielo. Cielo deu uma apanhada, continua no seu processo de queda, foi a maior queda do índice Bovespa no dia de hoje. E é onde a gente vai entrar falando de maiores altas, maiores baixas, maiores volumes e mais negociadas, e vamos dar aquela dissecada gráfica em alguns papéis para vocês. Beleza? Vamos aí já começar pelas maiores altas, depois eu vou entrar no campo aí de Cielo.
Maiores altas a gente teve a Smiles performando positiva, 3,28 de alta, 39,25 para o papel. O ativo que conseguiu aí dar uma engatada, conseguir aí dar uma puxadinha para cima dessa região de 39, fechou acima, fechou no topo dela e deixa um espaço aí considerável, um espaçozinho bacana, para que a gente consiga retornar com esse papel pelo menos a 39,76 e até mesmo a região de 40,51. Boa noite, tio! Seja bem-vindo aí ao nosso fechamento do mercado. Então, R$ 40,51 é onde ela pode chegar, dando continuidade a esse processo que se iniciou hoje, com esse rompimento da barreira de R$ 39,00 aí, a gente dando aquela refrescada acima da região de 38, depois daquela queda brusca do dia 15 de outubro, com a notícia de que a Gol não iria renovar o contrato e foi aquele salseiro danado. Então tem aí essa condição de Smiles de dar sequência a essa recuperação, principalmente fechar um gap que fica nessa região de 39,76, mas fechando por completo, sem sombra, era R$ 40,50. Então temos aí condição de puxar um pouquinho mais. Campo de baixa para Smiles, se ela vir a perder aí os R$ 37,27, onde ela vai brigar com a média de 28 períodos que estão nessa região, entre 37 e 37,25. Está bem sustentada, está tranquila, mas somente se perder essa região que engata para novas baixas, ok? Seguindo aí, dando sequência às maiores altas do dia, Banco do Brasil, que eu já tinha falado com vocês, papel R$ 44,10. O ativo tem condição, tem espaço para buscar aí seu último topo recente na região de R$ 44,50 e caso venha a romper essa margem, a gente pode olhar aí com bons olhos maiores esticadas para esse ativo. A notícia do Ivan Monteiro podendo assumir o Banco do Brasil agora como CEO, deixando a Petrobras, ele, como eu já falei, é considerado aí um dos mais relevantes nessa parte de setor financeiro. Então o mercado se empolgou, o Banco do Brasil acabou performando positivo, bonitinho e pode vir aí nesse rompimento de R$ 44,50, pode buscar a região aí de R$ 45,00, depois R$ 46,30, podendo dar uma engatada aí mais relevante. Muitíssimo grato, tio! Sucesso para todos nós aí, muita prosperidade, muita paz e muita saúde sempre. Então a gente fica com esse viés aí bacana para Banco do Brasil, mas precisa dar essa rompida nessa região de R$ 44,50, ok? Campo de baixa, tem muito o que conversar, é perder aí a região de R$ 43,30 e aí pode entrar no processo voltando para R$ 41,70, R$ 41,60. Com relação aí a outra maior alta, boa noite, Etel Rocha, seja bem-vindo ao nosso fechamento do mercado, campeão. A Localiza foi uma das maiores altas aí do dia de hoje, 28,37, o ativo com 2,27 de alta. Também tivemos aí B2W, R$ 35,30, Natura, R$ 37,33, Lojas Renner, Petrobras a R$ 26,00, voltando para essa margem aí bacana do papel. E se vir realmente a romper essa região, agora principalmente falando, passando de 26,30, ela conseguiu passar de 26,4 no dia de hoje, ao longo do dia, depois daquela volatilidade forte. O leilão que deu uma congelada, quase 20 minutos aí do papel no início do dia, depois engatou, caiu, recuperou e sambou. Se a gente conseguir passar desses R$ 26,30, a gente ganha espaço para a região de 27, 26,91 e depois a gente pode atingir até o último pico, fica naquela região de R$ 28,00 ali, 70, e aí fica com uma boa margem. Campo de baixa é perder aí os R$ 25,30, R$ 25,40, que foi praticamente a mínima que a gente teve hoje para o papel, o Petrobras. Perdeu essa margem, a gente pode recuar numa toada que vai nos levar a R$ 24,60, R$ 24,70. Perdendo essa base de R$ 24,70, pode cair aí rumo a R$ 24,00, 25, 24, ok? Falando aqui também, a gente teve Itaúsa a 12,07, lembrando que ela tem um pico semanal na região de 12,50, ela tem espaço em uma região de resistência na faixa de 12,30, mas 12,50 fica uma resistência semanal forte,
pode vir a chamar a venda. Vamos ver como é que vai se comportar, como é que o Ibovespa vai estar quando ela atingir esse nível. Tem muita coisa, pode ter condição de romper e ir para mais, ir para 13, R$13,50 ou recuar, voltando aí para a faixa de R$12, R$11,80. A gente teve aí questão de maiores baixas do dia de hoje. A gente teve a Cielo, como eu falei, 9,26, papel aí em caminho franco, tranquilo, para buscar a faixa de R$9. Ninguém está segurando ela para continuar nessa descida de ladeira. A gente teve Credit Suisse dando uma chapuletada nela, mais uma recortando aí, tirando a recomendação, e ela está com dificuldades. A guerra das maquininhas continua incessante, continua batendo diretamente na Cielo, que está com dificuldade de conseguir reverter esse cenário. Ativo tem a questão de um suporte já praticamente mensal nessa região de R$9, e se ela vir a conseguir manter essa disposição de R$9, se sustentar nessa barreira de R$9, que bom, que beleza, a gente consegue ganhar um fluxo aí para o papel poder atingir novamente, recuperar, ganhar fôlego para 9,36, 9,50, até mesmo 9,75, e podendo chegar, quem sabe, a R$10 depois, R$10,50. Agora, se ela vir realmente a perder essa região de R$9, aí eu vejo o negócio ficando já um pouco mais complicado para a Cielo, principalmente porque depois dessa perda desse suporte relevante de R$9 para a Cielo, a gente tem aí somente outros suportes que ficam na faixa aí, já é mais pesado, já é a região de 8,50, R$8. Então, isso tem aí tende a dar uma complicada séria no ativo. Então, se vir a segurar, pode dar até uma condiçãozinha de compra aí para a Cielo, se ela conseguir aguentar esse tranco. Se não aguentar R$9, vai buscar essa faixa de 8,50, 8,63 aí, que é pesada, a queda é longa para esse ativo, e é ruim quando a gente vê uma empresa caindo nesse nível absurdo, que tem muita gente com ação e já está falando de continuidade de pregão de queda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pregões de queda seguidos aí para Cielo. É uma pancada generosa e forte aí pro ativo. Mas algo que tipo não foi avisado, ninguém falou nada não. Já havia sido muito batida essa questão dessa possibilidade com essa guerra de maquininhas, e se a Cielo não conseguisse se reinventar, poderia sofrer o que está sofrendo. Com relação a Usiminas, o ativo não conseguiu resistir à pressão da média de 200, que estava em R$9,57, R$9,60. Quando desceu e perdeu essa força aí, ela acabou chamando quedas mais relevantes, indo buscar seu suporte na região de 9,25, e vamos ver se ela aguenta esses 9,25. Se não aguentar, é 9,10, R$9 e depois R$8,60. Então, olho vivo, se o ativo aguentar o tranco, como hoje não aguentou, mas aguentar o tranco na próxima quarta-feira, principalmente aí nessa região de 9,25, beleza. A gente tem condição de voltar a R$9,50, R$9,60, dar uma respirada. Caso contrário, cai para esses níveis que eu falei para vocês, 9,10, R$9 e até podendo chegar assim, uma engrossada muito forte, né? Um sell-off aqui no nosso mercado para R$8,60. Outro papel aí que caiu bem foi a RD, antiga Raia Drogasil, ativo caiu R$4,15. A RD está num processozinho, Raia Drogasil, num processozinho de queda, bateu num suporte que eu considero muito bom, que foi de R$62,30. Se conseguir aguentar essa região de R$62, beleza, a gente pode reagir, senão vai abrir espaço para quedinhas aí mais consideráveis, podendo atingir até R$58,90, que é onde tem um suporte mensal, suporte semanal forte, que é onde está essa média de 200 períodos aí no gráfico semanal, beleza? Continuando aqui, a gente teve B3 em queda hoje pesada, 3,77%, B3 devolvendo aí suas boas altas, ela que caiu hoje pesadinha, mas ainda assim ficou dentro do que a gente teve de alta de sexta-feira, e aí acaba deixando o mercado um pouco suspenso, não tão tenso, mas suspenso, dando uma olhada, será que ela vai conseguir reagir agora, na quarta-feira, evitar um cenário aí de corte da média de 8, de cima para baixo, na média de 20, que acaba caracterizando uma tendência baixista.
Ainda não chegamos nesse nível, mas se continuar em cair, em queda, pode levar também a esse cenário um pouco mais complicado. E aí, já saindo das questões de maiores quedas, a gente entra nos maiores volumes. Maiores volumes a gente teve aí Petrobras com 2 bilhões e 65 milhões de reais. Um disparado o maior volume do dia. Vale 3, 719 milhões. O ativo da Vale 3 aí comentando no papel foi 1,38 de queda, 55,37. Não conseguiu mais uma vez romper a barreira de 56,35, 56,30. Também não desceu a ladeira como poderia na perda de 55 prata. Foi a 54,81 e acabou recuperando um pouquinho e fechou no meio termo. O que acontece? Mais uma vez, nada mudou o cenário. Tem que romper 56,35 para engatar novas altas e na perda aí agora, ajustando um pouquinho mais para baixo de 54,80, a gente pode cair para R$ 54,15 e depois até mesmo a região de 52,50, beleza? E o terceiro maior volume do dia, Banco do Brasil, 699 milhões de reais. Mais negociadas, top 3, Petri 4, 62.496 negócios, Cielo 30.471, figurando como o segundo maior ativo negociado no dia de hoje, e Banco do Brasil 29.695. Então, olho na Cielo. Estavam também comentando um pouco a respeito de Ambev. Ambev, eu tenho um parecer seguinte para vocês. Precisamos romper 16,50. Romper 16,50, a gente ganha exposição para a região de R$ 16,90 e depois a gente pode chegar até uns 17,20, 17,30. Campo de baixa, perdeu a região de R$16, vai chamar novas quedas, porque agora a gente está começando a ver a média de 8, querendo cortar de baixo para cima a média de 20, para interromper um canal de baixa forte que se iniciou lá em 3 de outubro, quando a gente teve a média de 8 cortando de cima para baixo, chamou a queda. O papel estava em 18,74, foi cair até onde vocês viram 14,54. Agora a gente tem condição de ver a média de 8 querendo romper de baixo para cima a média de 20, o que poderia nos levar a um cenário de compra para a Ambev. Ainda não está confirmado, mas creio eu que um rompimento dessa região de 16,50, um fechamento acima desse nível, pode gerar essa potencial compra em Ambev. Se vir a perder R$16, ignora tudo, volta a tendência de baixa, o ativo pode cair para 15,50 e depois descer mais a ladeira. Então, olho vivo na Ambev, esses são os pontos para ela, beleza? No mais, era essas informações para passar para todos vocês. Quem tiver alguma dúvida, fique extremamente à vontade para colocar. Terei o maior prazer em sanar essas informações para vocês e orientar e auxiliar nessa jornada rumo à sua independência e liberdade financeira. Combinado? Grandíssimo abraço a todos, muito grato pela participação, você que esteve ao vivo comigo, você que está me assistindo no playback nos nossos diversos canais aí, YouTube, LinkedIn, na página nossa também aqui da Mais Money. Muita gratidão e nos vemos, obviamente, quarta-feira, 9h30 da matina, no nosso Abertura do Mercado. Grande abraço, boa noite, bom feriado e nos vemos quarta da manhã, na parte da manhã, beleza? Grande abraço, galera, aí. Tchau!